Ageu, capítulo de número 2, nós vamos ver aqui um pouquinho, irmãos, sobre a prosperidade de Deus. Amém? Ageu 2, versículo de número 8. O próprio Senhor, o nosso Deus, ele diz assim, minha é a prata e meu é o ouro. Diz quem, irmãos? Diz o Senhor dos exércitos. Então o ouro, a prata, as riquezas veio de quem? Veio de Deus. Irmã, dinheiro não é do diabo. Não, irmãos. O ouro, a prata, a prosperidade, né? Ela pertence a quem? Pertence ao nosso Deus. Se você for ler lá em Gênesis, né? Quando Deus ele foi criar o mundo, quando Deus ele foi criar todas as coisas, ele criou a terra, porque era importante, né, de base para o homem andar, para o homem plantar. Deus criou as águas para o homem beber, né, para o homem se refrescar. Deus criou os alimentos, né, as árvores frutíferas, variadas para o homem comer. Tudo Deus fez para desfrute, então, do ser humano. E a Bíblia diz, irmãos, que havia um rio lá no Jardim do Éden, e ele passava pertinho de pedras preciosas, passava pertinho, né, irmãos, ali de muitas riquezas. Então, tudo isso foi criado, né, por quem? Pelo nosso Deus. O que não é certo, irmãos, é nós colocarmos o nosso coração no dinheiro, colocarmos o nosso coração nas riquezas. Lá em Timóteo fala que a raiz, o que alimenta muitos males, é o amor, é o apego ao dinheiro, é a ganância. Então, quando eu coloco o meu coração nas riquezas, quando eu valorizo, eu honro mais as riquezas do que a Deus, aí eu estou o quê? Eu estou errando, eu estou pecando. Mas se o meu coração estiver em Deus, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Salvador, eu não saio da presença de Deus por nada. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu sei ter riqueza, eu sei ter prosperidade, eu sei ter abastança, mas eu também sei passar necessidade. Então em nada ele se desviava, ele tinha alimento, ele dava glória a Deus e ele servia a Deus. Se ele passava privações, se ele passava dificuldades, ele continuava confiando e buscando em Deus, porque ele sabia que Deus é o provedor, amém? Então nós temos que entender isso. O ouro, a prata, a prosperidade, a riqueza, a bonança, né? Vem de quem? Vem de Deus, vem do nosso Deus. E em Eclesiastes, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eclesiastes, capítulo de número 5. Eu não quero me deter muito, irmãos, nessa primeira parte, porque é mais uma introdução, amém? Então é para você entender. Prosperidade vem de Deus. Ele é o dono, né, do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono do mundo, ele criou tudo o que existe. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 19, fala assim, e quanto ao homem a quem Deus deu pobreza e miséria, é assim que diz, irmãos? O que Deus deu para o homem? Riquezas e fazendas, e deu-lhe o poder para delas comer, para delas desfrutar, e tomar a sua porção, a sua parte, e alegrar-se do seu trabalho.
Isso, o que diz aí? É dom de Deus. Irmã Dani, o que é dom? Dom é presente. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo que prosperidade, ter riqueza, ter fazenda, poder se alimentar, poder desfrutar, poder se alegrar, irmãos, da obra das suas mãos, do seu trabalho, é um presente de Deus. Tem muita gente que trabalha e o trabalho é um fardo, é um peso. Ai, tem que acordar. Ai, tem que trabalhar. Lá vamos nós de novo. Não. Trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho, irmãos, ele dignifica o homem. Amém? Nós aprendemos a valorizar. Nós aprendemos, irmãos, a ter compromisso, ter hora para levantar, ter hora para chegar, amém? Então é bom trabalhar, o trabalho foi criado por Deus. Deus colocou o homem no paraíso, né? Colocou o homem lá no jardim do Éden, tudo era perfeito, nem pecado não tinha. E Deus colocou o homem para trabalhar. Só que como é que era o trabalho? Não era pesado, não era um fardo, tornou-se depois do pecado. Depois do pecado, a terra começou a produzir espinhos, abrolhos, o homem tinha que suar muito, né, irmãos? Tinha que se esforçar muito para conseguir o recurso da terra, por causa do pecado. Mas hoje, se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Jesus, a Bíblia diz em Gálatas, que Jesus ele nos livrou da maldição da lei. Amém? Então a nossa terra, a nossa vida agora é abençoada através de quem? Através de Jesus Cristo. Antes de ir trabalhar, irmãos, pega o olhinho, ontem nós entregamos o óleo, né? Unge lá o alto da tua cabeça, unge lá as tuas mãos. Diz, Deus, eu vou trabalhar, o Senhor vai comigo. Deus, abençoa as obras das minhas mãos. Senhor, confirma a tua presença comigo lá no meu trabalho. Amém? Faça com que a tua bênção venha sobre mim, me alcance. Eu lembro, irmãos, um tempo que eu estava vendendo trufa, né? Nós ganhamos folga. E aí nós fomos para Passo Fundo e a mãe estava passando por uma dificuldade. Aí eu falei para a mãe, faz aí umas trufas, faz aí, prepara que eu vou sair para vender, para ajudar a senhora. Aí peguei, irmãos, orei, consagrei aquelas trufas a Deus, falei, Deus, me dá graça, que quando olharem para mim, Deus, eu esteja coberta pelo toque do Senhor, pela presença do Senhor. E aí eu ia, irmão, chegava assim simpática, cumprimentando, brincando, né? Chegava em cada comércio, oferecia ali, né? Abençoava aquelas pessoas. Irmãos, comecei a vender tudo, chegava em casa e a mãe precisa mais, mãe eu quero mais, né? Bem assim. E daquela situação que eu fui lá para ajudar a mãe, eu recebi 3 propostas de emprego. Olha só, 3 propostas de emprego, né? Para mim trabalhar numa loja lá de fotografia, né? Aí recebi uma outra oportunidade de emprego, aí me insistiram, não, vem trabalhar com a gente, mas gente, eu não sou daqui, na época eu estava em Charqueadas, né? Eu sou lá das Charqueadas, não, mas assim, ó, eu gostei muito do teu jeito, vai lá, leva para tua cidade o nosso negócio, seja o nosso representante lá, né? Mas por quê, irmãos? Porque era irmã Dani? Não, foi porque eu fiz uma oração. E foi porque eu pedi para Deus ir na minha frente, né? Então, o que aquilo era? Era a graça, era a presença de Deus. Então, se consagra antes de sair trabalhar, né? E fala, Deus, eu quero que se cumpra essa palavra aqui na minha vida, que o Senhor possa me dar, o Senhor é o dono, né? Que o Senhor possa me dar os recursos que eu preciso, a força que eu preciso, a habilidade que eu preciso, né? Que eu possa me alegrar, desfrutar do meu trabalho. É tão triste, irmãos, quando a pessoa trabalha, que nem diz o pastor, né? Só trabalha para pagar a conta. Vai ter prazer, irmãos? Não, né? Então é bom trabalhar, é bom pagar as contas,
Amém? Coisa boa ter um nome limpo. Quantas pessoas queriam ter dinheiro para pagar conta e não tem, né? Então não vai pagar conta murmurando. Você tem dinheiro para pagar conta, glória a Deus. Mas Deus quer te dar dinheiro também para você passear, amém? Para você comer uma coisa diferente, para você guardar, para você conseguir conquistar, irmãos. Ali comprar um carro, comprar ali uma casa, né? Deus quer te abençoar. A palavra diz aqui que prosperidade é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. E quando eu falo em prosperidade, irmãos, eu não estou falando em riqueza, porque tem muita gente nesse mundo que é rica, que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Não adianta a pessoa lá, né, ganhar por mês R$1 milhão, ter lá um colchão de R$100 mil e não conseguir dormir de noite. Adianta? Adianta a pessoa come lá no melhor restaurante, no melhor lugar do mundo, mas tem um monte de restrições alimentares. Tudo faz mal, nada cai bem. Isso é prosperidade, irmãos? Não é. Quantas pessoas abririam mão de tudo que tem para ter saúde, para ter paz, para ter sossego, sim ou não? E quem é que pode dar tudo isso? Quem? É o nosso Deus. Então Deus, ele dá dinheiro, mas não deixa faltar paz. Deus dá dinheiro, mas também dá o sono, também dá tranquilidade, também dá sossego, né? E por isso que nós devemos então entender e buscar Deus como nosso provedor. Mas quando eu falo em Deus, às vezes parece assim algo tão distante, né? Eu pregava ontem Isaías 66:1, que diz que Deus tem um trono no céu e o seu pé pega aqui na terra, né? A terra é estrado dos seus pés. E aí a gente se coloca do ladinho de Deus, assim pertinho de Deus, fala: meu Deus, Deus é tão grande, sou menor que uma formiguinha perto de Deus. Deus parece tão inalcançável. Só que não é só Deus, é o nosso Pai. Amém? Posso falar de novo? É o nosso Pai. Tem pessoas que falam assim: ai, irmã Dani, não quero incomodar o pastor. Não é assim? Ai, irmã Dani, o pastor é muito ocupado, irmã Dani. Prefiro falar com a senhora, é difícil às vezes chegar e conversar com o pastor. Mas é engraçado porque a Estherzinha abre a porta do escritório e tchum! Oi, pai! É filho, amém? Filho tem acesso, tem ou não tem, irmãos? Nós somos filhos de Deus. E essa palavra surgiu no meu coração essa semana, quando eu estava pregando, e eu estava dizendo que dinheiro de filho rende, né? Que prosperidade de filho, né, é algo sobrenatural. Mas para nós chegar a esse ponto de falar de prosperidade de filho, primeiro eu preciso falar de filho, amém? Olha só o que a Bíblia diz em João capítulo de número 1. João é Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo de número 1. Isso aqui é muito importante, irmãos, você saber, você guardar, gravar no coração, você ensinar outras pessoas. Às vezes a pessoa acha que todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo foi criado por Deus. Amém? Lá em Gênesis fala que Deus criou macho e fêmea. Deus fez todo mundo. Ninguém é obra do acaso. A gente é criação, a gente é criatura de Deus. Mas quando, irmã Dani, que eu passo a ser filho de Deus? João, capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim, ó, Jesus, né? E veio para o seu, né? Para o seu povo, e os seus não o receberam. Jesus veio para o povo judeu, mas Jesus veio numa humildade.
numa simplicidade. Eles esperavam lá, né, um rei. Eles imaginavam alguém que sentaria no trono físico. Então eles não viram, não aceitaram, né, não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Mas olha o que diz o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam. Quem recebeu Jesus aqui como Senhor? Levanta a mão. Você recebeu Jesus? Você disse: Jesus, o meu coração é teu. Entra na minha vida. Muda a minha história. Me ensina a viver para o Senhor agora. Não quero mais viver para mim mesmo. Você já recebeu? Você aceitou Jesus? Aí diz assim, ó, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Que poder é esse? De serem feitos, não mais agora criaturas, né? Mas filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, não é Maria, não é José, não é Romildo, não é Daniela, né? Não é a força do meu braço, não é as minhas obras, mas quando eu entendo, eu só me achego a esse Deus grande, a esse Deus poderoso, que para nós parecia tão inalcançável. Como é que eu me achego a Ele? Aceitando Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus entra no nosso coração, Ele nos dá esse poder. Que poder, irmã Dani? Poder de filho. Você não é mais só criatura de Deus. Você é filho de Deus. E se você é filho, você tem livre acesso. O que Jesus disse na cruz? O véu do templo já se rasgou. O que diz lá em Hebreus? Cheguemos, pois, com confiança diante do trono. Tem um trono? Tem, mas é um trono de graça. É um trono de aceitação. É um trono onde é acessível a mim, porque eu sou filho de Deus. Amém? Então, quando nós aceitamos o Filho, nós somos gerados, recriados, e nós nos tornamos filhos de Deus. Todo esse ouro, toda essa prata, toda essa riqueza, não é só de Deus, é do nosso Pai. Amém? E o dinheiro do Pai é para comprar roupa para o filho. E o dinheiro do Pai é para comprar comida para o filho. É ou não é, irmãos? Olha o que Jesus, o próprio Filho, nos ensinou para nós que agora somos filhos. Mateus 7. Mateus 7. É bom ser filho, né, irmãos? Nossa! Não só é bom ser filho, mas é bom ser filho do melhor Pai de todos. Olha que isso fala ao meu coração, hein? Uma pessoa que não teve pai, não conheceu o pai, recebeu o melhor de todos, hein? Saímos ganhando, saímos ou não saímos? Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 7, Jesus, né, nos ensinando aqui a ser filho. Ele diz assim, Mateus 7, versículo 7, diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai, e o quê? E encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque você é filho. Se você pedir o Pai vai dar. Se você buscar, você vai encontrar. Ele é acessível. Se você bater, imagina só, às vezes a gente viaja de madrugada para aproveitar, né? Para pegar a estrada livre quando vai para Passo Fundo.
para aproveitar desde de manhã, cada minuto com a família. A gente pode chegar, irmãos, 3 horas da manhã. Pode ou não pode? A mãe e o pai sempre abrem. Abre ou não abre? Se um estranho bater lá na tua casa de madrugada, você espirra. O que tem eu contigo? Ignora. Se ficar insistindo, chama até a polícia. Chama ou não chamamos? Não é acesso garantido. Agora o filho pode chegar a hora que for. Pode ou não pode? O filho chega a hora que precisar e o pai atende. Então a palavra diz: batei e abrir-se-vos-á. Aí Jesus diz: porque aquele que pede, se não pedir não vai acontecer, mas se você pedir, aquele que pede, recebe. E o que busca, ele encontra. E o que bate, se abre. Aí Jesus fala assim, e qual dentre vós é homem que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Imagina teu filho chega: mãe, tô com fome. Não é assim? Irmãos, é a frase que eu mais escuto dentro de casa. Termina o culto, eu digo: amém, irmãos, vão com Deus. Já espera as 2 aqui e fala assim: mãe, eu tô com fome. Ontem a Ana disse: mãe, tô com fome, não tem nada para comer. Eu falei: mas tu olhou dentro do armário? Tem bolacha, tem pão, tem iogurte, né? Tu procurou antes de falar comigo? Nem procurar não se der trabalho. Já chega, né? Pedindo já, não é assim? E o que a gente faz? A gente dá. Dá ou não dá? E é bom, irmãos, dar para filho. É bom. Às vezes a gente dá mais para eles do que para nós. Entre comprar para nós e comprar para eles. A gente compra para eles. A gente faz por eles, né? A gente faz. Porque a gente ama. Então, Jesus está falando. O ser humano sendo mau. E o homem é mau, irmãos. Naturalmente falando, a gente escuta falar de cada coisa que a gente fala assim: meu Deus, é demônio. Mãe que mata filho, pai que mata filho, que abandona, que joga no lixo, que agride, que acorrenta, que violenta. O ser humano sem Deus é mau. Mas Jesus falando assim, no geral, vocês são maus. E mesmo sendo mau, algum bem vocês conseguem fazer para o filho de vocês. Aí ele nos leva a pensar no versículo de número 11. Ele fala: e se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, olha a intensidade, muito mais, o que? O vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ei, muito mais do que você quer fazer para o teu filho, é o que o nosso Pai quer fazer por nós. Irmãos, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Lá em Salmos diz: cantem e alegrem-se e digam: o Deus que ama a prosperidade. Deus ama te ver prosperar. Ele tem prazer, irmãos, em te ver realizado, com as tuas necessidades supridas. Mas tem a nossa parte também, como filhos. Entender isso, não sou qualquer um. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha do dono de tudo. Como é que é a tua postura? Tem que ser diferente. Eu sou filha do possuidor dos céus e a terra.
Meu Pai, Ele é dono de tudo, ouro, da prata. Amém, irmãos? Ele é bom e Ele sabe dar boas coisas para aqueles que lhe pedem. E quando você pede, irmãos, quando você pede, Ele dá direitinho. Ele não erra em nada, porque Ele é perfeito. Amém? Olha só o que diz, volta uma folha atrás. Ainda Jesus, o Filho nos ensinando a ser filho. Ele disse, você tem que pedir, você tem que bater, você tem que buscar. Amém? E aqui Jesus também fala em Mateus capítulo 6, versículo 26, diz assim, ó irmãos: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, não plantam, nem ajuntam em celeiros. Olha a diferença, o que diz? E o vosso Pai celestial, esse Pai, bom, as alimenta. E aí Deus nos faz pensar a respeito do nosso valor. Não tem de vós muito mais valor do que eles, do que elas, do que as aves dos céus? Irmãos, o ser humano precisa aprender a se valorizar. O ser humano precisa aprender a se amar. Tem tanta gente, irmãos, que recebe tanta migalha. Migalha de atenção, migalha de reconhecimento. Ai, porque quem sou eu? Ai, porque... Gente, você é filho de Deus. Deus te valorizou tanto que Ele te comprou. Não com ouro, não com prata, mas Ele te comprou com sangue, o sangue precioso de Jesus. Olha o valor que Ele te dá. Olha o quanto Ele te ama. Olha tudo que Ele fez para te alcançar, para te resgatar. E Ele diz, olha para as aves. Quanto tempo dura uma ave? Para o ser humano, quão insignificante às vezes uma ave é. E mesmo assim Deus está lá cuidando dela. Eu lembro, a gente sempre tomava café da manhã, o vô enrolava a toalha, dobrava assim a toalha, já pegava a toalha, botava embaixo do braço e já ia lá para os fundos de casa. E eu ficava olhando, as primeiras vezes perguntava, vô, o que o senhor está fazendo? Eu vou lá ser usado por Deus. Como assim, vô? O senhor vai ser usado por Deus com uma toalha? Ele dizia, eu vou lá alimentar as aves dos céus, porque Deus me usa para alimentar as aves dos céus. Todo dia, ele ia lá bater a toalha, alimentar as aves dos céus, ser usado por Deus. Quanto mais, irmãos, Deus faz por nós? Faz ou não faz, irmãos? Ele faz. Ontem terminou o culto, A André pegou o óleo e ela desceu bem faceira e ungiu o guarda-roupa dela. Ontem de noite. Aí uma irmã estava aqui no culto e falou assim, André, a minha filha engordou e ela trouxe umas roupas para doação e tem um macacãozinho lá que eu lembrei de ti, André. Prova lá, vê se tu gosta, prova lá, vê se te serve. Irmãos, ela colocou aquele macacão depois de ter ungido o guarda-roupa. Foi rápido assim, Depois de ter ungido o guarda-roupa, o macacão caiu que nem uma luva. Combinou com o tom de pele dela. Eu não me lembro agora se foi quinta-feira, nós estávamos andando na rua no centro, E ela viu uma moça passar, Ela falou, mãe, olha que macacãozinho bonito. Eu ia gostar de ter um assim, De alcinha, curtinho assim, Como é que era aquele? De alcinha,
curtinho assim, ela magrinha, caiu bem ajeitadinho, né? Parece que foi ajeitado por costureiro no corpo dela. Bem ajeitadinho. A cor, assim, com a pele dela morena, né? Tô fazendo propaganda, vamos agora, né? Irmãos, combinou tanto, que eu tava aqui em cima fechando a igreja, ela subiu do pé de escala e falou: mãe, olha só, mãe, eu precisava pro retiro florido e eu não tinha florido. Cada detalhe, o tamanho, a estampa, a tonalidade da pele, o ajuste do corpo, parece que tudo Deus fez, irmãos. Mas ela teve que pedir, ela tomou uma atitude de fé. Participou do culto da manhã, aí de tarde ela ficou livre, aí de noite ela subiu só para ajudar na venda dos lanches, né? Pegou o olhinho, desceu, ela ungiu o guarda-roupa e pediu. E no mesmo tempo veio a resposta. Aí bonito ver, né? Que ela não é de ter muita coisa. Aí ela disse assim: bom, entrou esse, então vai sair esse vai para a doação. A palavra diz: nada tendes, porque não pedis. Se você pedir, você vai receber. Amém? Jesus disse: olha, observa as aves dos céus, né? Aí ele fala: olha, observa os lírios do campo, as flores. É bonito, mas a vida é curta, é passageiro. E se Deus cuida, né? Aí, se Deus cuida, Deus não vai cuidar de nós? Deus vai. Por que Deus vai cuidar de nós? Porque nós somos os seus filhos. Aí você pode ler todo o capítulo 6 em casa, irmãos. Eu estou pegando uns trechos, uns versículos, né? Quer ler o capítulo 6 e o capítulo 7? Lê na tua casa. Mas aí Jesus ensinando nós a orar, ele diz assim, ó, capítulo de número 9. E portanto vós orareis assim. De que maneira? Pai nosso. Chega na presença de Deus para pedir, para orar, né? Chega na presença de Deus e entende: Paizinho, Abba, eu não estou sozinho, o Senhor me cuida. Jesus compartilhou o Pai conosco, né? Então ele diz: chega, ora com essa confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado, né, seja o teu nome, venha o teu reino aqui na terra, né, reina, governa sobre nós, faz sobre nós a tua vontade, tanto na terra, assim como o Senhor faz no céu. Aí diz: o pão, o alimento nosso de cada dia, não deixa para amanhã, para depois. Mas Jesus nos ensina a pedir diariamente. Pede o pão, pede o alimento, pede a provisão que você precisa. O que nós vimos no começo? Pedir e dar-se-vos-á. Se você pedir o pão, você não vai ficar de barriga vazia. Se você pedir o recurso, você não vai ficar sem o recurso, irmãos. Você é filho, você tem livre acesso ao Pai, o Pai tem prazer em te abençoar. Amém? E não é pouco, não, é muito. Para nós terminar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo aqui de número 17. Olha o que a palavra de Deus diz. E se nós somos filhos, somos ou não somos? Já vimos que sim, né? E se nós somos filhos,
Logo, nós somos o que, irmãos? Herdeiros. Nós herdamos a casa, amém? Nós herdamos o ouro, nós herdamos a prosperidade, amém? Teu pai é rico, teu pai é pobre. Teu pai é rico, amém? Teu pai vai te deixar lá de herança, dívida. É isso, irmãos? Não. Deus vai te deixar muitas heranças, amém? Então nós precisamos entender isso. Se nós somos filhos, e nós somos, porque a Bíblia diz, nós somos logo então herdeiros, dono de tudo em Deus, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Assim como Jesus, ele tem tudo por ser o Filho de Deus, assim também eu estou na mesma posição de Cristo. Como assim, irmã Dani? Eu aceitei Jesus. Jesus compartilhou o Pai comigo. Então eu tenho direito à mesma herança. Eu tenho direito às mesmas dádivas. Amém? O Pai nos vê exatamente como vê a Jesus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Aí diz, se é certo que com Ele padecemos, às vezes passamos por lutas, por amor a Jesus, renúncia, cruz, né? Para que com Ele também sejamos o que, irmãos? Glorificado. Se o melhor de tudo, que é a vida eterna, nos foi prometido e nos está garantido, assim também todos os recursos, a Bíblia diz, o que diz respeito à vida e à piedade também nos foi nos dado. Amém? Nós somos mais do que vencedores. Em quem, irmã? Em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Amém? Quando você precisar de alguma coisa, abre o teu armário lá e fala, Pai, tô com fome. Amém? Pai, o que eu vou comer hoje? Amém? Unge lá o teu guarda-roupa. O que você quer? O que você precisa? Uma calça nova, um sapato, uma camisa, né? Apresenta a Deus. Leva a Deus as tuas necessidades. A Bíblia diz, não anda inquieto, preocupado com coisa nenhuma. Antes apresenta as vossas petições ao Pai, a Deus. Amém? Por quê? Porque tudo já é teu. Só você pedir, você desfrutar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus.